Olá, alunos do oitavo ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam em segurança. Em caso de dúvidas, gente, entre em contato, coloque lá as dúvidas na plataforma, eu estarei solucionando as dúvidas de vocês, tá bom? Hoje nós daremos início à nossa unidade 7, tá? Então nós falaremos de dois subtópicos que estão nessa unidade. A gente pode encontrar esse conteúdo nas páginas 204 até 219. Então, galera, vamos manter o foco nos estudos, vamos ver aí onde ficaram as nossas dúvidas, tá? E colocar na nossa plataforma para a gente ir solucionando aí as dúvidas de vocês, tá bom? Então, dando continuidade, né, ao conteúdo que foi abordado no bimestre passado, agora nós iremos falar a respeito da distribuição da população africana, né? Então, a gente pode dizer que o continente africano ele acaba sendo o segundo maior mais populoso do mundo, tá? E essa distribuição acaba sendo resultado de alguns fatores históricos, econômicos, físicos e até mesmo processos naturais também, tá? Claro, existem as áreas desérticas, existe também as florestas tropicais que acabam sendo densas e as áreas montanhosas que acabam concentrando poucas pessoas. Existe também a parte do próprio continente, né? Áreas onde são mais secas, onde você tem baixa fertilidade, onde você tem dificuldade para a prática agrícola, né? E outras atividades econômicas que também são menos povoadas. Claro que a gente não pode deixar de mencionar as áreas onde a gente tem o quê? Um maior número de pessoas, que são as áreas mais úmidas, onde os solos são mais férteis, né? Principalmente para a parte da agricultura. E por conta disso, a gente acaba tendo uma concentração maior de pessoas, tá? Essa concentração a gente pode observar no vale do Rio Nilo, tá? Então a gente consegue ter uma concentração maior de pessoas nesses locais. Claro que a população rural e urbana, né, ela tem aí um diferencial na parte do continente africano. Predomina a área rural, né, a África, porém, no passado, essa parte agrícola, ela era bem assim, mais acentuada. Hoje a gente pode observar que a África ela vem se modificando, né, devido ao êxodo rural, né, que é a saída do campo para a cidade, que vem sendo motivada por diferentes fatores, como, né, a questão das secas prolongadas, a questão do empobrecimento dos solos, o predomínio de grandes propriedades monoculturas, né? Então, a busca de melhores qualidades de vida, o processo de industrialização estão fazendo com que as pessoas deixem o campo e vão começar a habitar nas cidades, tá? Então, as áreas urbanas, elas estão passando por um grande crescimento, né? Então, elas estão crescendo muito rápido. E aí, eles estão abrigando cerca de 40% da população africana, elas estão indo para a parte urbana, né? Ou seja, para as cidades, em busca, né, de melhores qualidades de vida, como foi mencionado aqui anteriormente. Sabemos que o crescimento das cidades acabam tendo assim grande importância, né? Porque as maiores cidades acabam sendo as capitais do próprio país e também existe a questão do poder político, a questão do poder econômico, que acaba atraindo muito mais pessoas. A questão das áreas urbanas, né? A gente tem o número de cidades que acabam chegando a 1 milhão de habitantes, tá? Só em 2013, o continente ele acabava possuindo mais de 30 cidades com a população que era superior a 1 milhão de habitantes, ou seja, muita gente em um só espaço, tá? Acredita, segundo a ONU, né, que em 2025, 44 cidades africanas vão atingir aí esse recorde de 1 milhão de habitantes, tá?
É claro que esse crescimento urbano acabou resultando em alguns problemas, como a precariedade de moradia, a carência de serviços públicos, de transporte, de energia, iluminação pública, a questão da comunicação, da segurança, coleta de lixo, tratamento de água, esgoto, saúde, educação, tá? E aí houve essa segregação espacial, né? Ou seja, melhores infraestrutura nos bairros onde a população mais rica vive, né? E a população mais pobre, elas acabam vivendo em bairros onde as condições acabam sendo bem precárias, né? Com poucas condições de vida, que são consideradas as favelas, né? Nesses locais. Claro que esses problemas sociais, ambientais, né, o direito às cidades, às moradias, né, o equipamento urbano, isso não aconteceu, tá? E não acontece ainda, porque a população ainda, sim, é muito carente, desprovida de certos recursos, tá? Existiu o apartheid, né, que foi liderado, né, por Nelson Mandela. Ele foi um dos líderes contra a segregação racial, onde a parte da África do Sul, né, pegou aí, acabou durando entre 1948 a 1989. Então, o que ele ficou aí responsável pela questão de quê, né? O que foi esse apartheid? Foi essa segregação espacial, racial, onde o que eles faziam? Eles dividiam, né, o branco e o negro, né? Então eles dividiam a população. Onde entrava branco, não podia entrar negro. Estava ocorrendo a separação, né? A maioria da população era negra, né? Então ela não tinha certos privilégios que a população branca tinha, né? Que no mínimo a população branca era mínima, né? Então ela tinha muito mais direito do que os negros. E aí Nelson Mandela, ele lutou, né? Pela questão da igualdade, né? Pelos direitos iguais. E aí foi esse fator, né, dessa segregação racial acabou sendo denominada como apartheid, tá? E aí ele conseguiu vencer, claro, né? E gerou a igualdade aí, sem separação. Por quê? O que acabava acontecendo? Tinha escolas de branco, escolas de negro, igreja de branco e igreja de negro, né? Então, ele lutou por essa igualdade, onde todos poderiam frequentar a mesma escola, a mesma igreja, né? O mesmo mercado. Então ele lutou e conseguiu, tá? Ele foi um dos grandes líderes aí do apartheid, Nelson Mandela. E aí nós temos também as questões étnicas e as questões da linguagem, né? Então nós temos mais de 800 grupos étnicos, pelo qual a gente tem a população dividida entre brancos, né, negros, e aí a gente tem essa função aí das línguas nativas mesmo e as línguas oficiais, o inglês, o francês e os portugueses também, né, que acabaram tendo uma parte da África aí que fala a língua portuguesa devido às colônias de Portugal. Então, conforme as pessoas foram colonizando, foi deixando seus dialetos, né? E aí essa diversidade dialética também que a gente consegue encontrar no continente africano. Existe também a parte das condições de vida, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que o país africano, né, principalmente a África subsaariana, ela sofre com graves problemas econômicos, né, que acaba refletindo na questão da alfabetização, na questão da esperança de vida, na renda per capita, né? Então isso acaba sendo bem resultado aí do desenvolvimento humano. A questão da pobreza, da fome, né? Existe a pobreza extrema, né, que acaba sendo a situação pela qual a pessoa
vive aí sem acesso à educação, sem acesso a saneamento básico, sem acesso a um valor por dia, né? Não tem alimentação adequada, não tem moradia digna, não tem atendimento hospitalar. Cerca de 2/3 da população acaba vivendo na linha de extrema pobreza na África, tá? Existe famílias em que ninguém concluiu o ensino fundamental, tá? Então eles não comem, eles não estudam, né? E muitas das vezes as causas da morte na África acaba também sendo voltada aí por essas questões da alimentação. Existe também as questões da mortalidade infantil, que tem bastante, né, taxas de mortalidade infantil, que acaba resultando aí nessa precariedade, nessa dificuldade de atendimento médico, de saneamento básico, de falta de campanha de vacinação, tá? E também a questão da alimentação, que influencia bastante. Outra condição que é bem preocupante no continente africano é a questão da AIDS, né? Em 2017, havia 37 milhões de pessoas no mundo infectadas com o vírus do HIV, né? Que acabavam residindo na África subsaariana, né? Então, elas estão associadas, esse problema acaba vindo bem associado com relação ao investimento à saúde, à falta de informação sobre o sexo, sobre a falta de informação sobre a transmissão da doença, né? A questão da homossexualidade, do uso do preservativo, tá? Existem outras doenças também que acabam matando lá, que é a tuberculose, a cólera, né? A malária. Então, devido a essas baixas condições de vida, tá? O governo, é claro, ele acabou tendo aí alguns programas, né, que são associados, que acabam influenciando aí na organização, que é o Programa das Nações Unidas sobre o HIV, né? E também tem os programas com relação a questão da prevenção da malária e também os programas da imunização da África, né? Para buscar o que? Fatores, né? Que acabam, medidas preventivas, né? A instalação muitas das vezes de soluções para conseguir se adequar aí aos problemas que são encontrados com grande escala com relação a esses problemas de saúde que são encontrados no continente africano, tá bom? Gente, vou deixar para vocês aqui as atividades, página 204, 205, 208, 215, 216, 217 e 219. Não se preocupe que são muitas páginas, mas cada página contém 1, 2 questões, tá? Então, assim, não tem muita coisa não, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima.